Irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no livro do Êxodo, no capítulo 3. No versículo 13. Diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Gente, tem um filósofo que eu gosto muito, que era judeu, viveu no final do século XIX, início do século XX, chamado Martin Buber. E Buber era filósofo, mas ele se inspirou muito nas escrituras, porque a família dele era bem religiosa e ele estudou muito a Bíblia. E a partir dessa compreensão filosófica da Bíblia, ele falou algo que eu gosto muito e creio que ele acertou muito. Ele fez uma exegese muito boa da Bíblia, que é o seguinte: ele disse que nós temos basicamente duas formas de nos relacionarmos com as coisas e com as pessoas. Uma é a partir da máxima eu, isso, e outra é a partir da máxima eu, tu. Que essas duas formas são necessárias, mas que nós precisamos entender como o eu, tu, ele é mais profundo, ele é mais importante e ele é fundamental para a nossa vida. O que é o eu isso? O eu isso é quando eu tenho uma relação com algo ou com alguém onde essa relação eu objetifico ou simplesmente reconheço o objeto. Então eu tenho uma relação com o meu celular, você tem com o seu, constante. É um dos maiores relacionamentos que nós temos hoje em dia, né? É com o nosso bendito celular. E ele está o tempo todo com a gente. Mas ele é capaz de te contrariar? Você fala assim, liga, ele fala, não estou afim. Se ele fizer isso, tipo, me deixa em paz agora, você me usou o dia todo, cara. Não aguento mais seus dedos em mim. Dá um tempo, dá um space aí. Eu aprendi com minha cunhada, que é americana, ela fala assim, eu preciso de um space. Me dá um tempo, larga um pouquinho. O que é que você faz com esse celular, gente? Você troca. Porque essa é a sua relação com ele, não é verdade? Ele é seu objeto. Ele está a seu serviço, ele está ao seu gosto, ele está à sua vontade. E tem que ser assim. Porque ele é um objeto. Ele não tem vontade própria. Mas você pode ter uma relação assim com uma pessoa? Pode. E às vezes até deve. Imagina que você está no caixa do supermercado, aí você vai passar, ele fala assim, aí ele fala para mim assim, se fosse meu caso, né? Diogo, biscoito recheado de novo, Diogo. Eu digo, não, você já está comendo muito biscoito recheado. Não vou passar o seu biscoito recheado. Não vou deixar. Vou ligar para sua mãe. Dona Cláudia, a senhora viciou o Diogo no biscoito recheado, não vê? Não faça mais isso. Porque ele está aqui de novo. Toda semana ele vem aqui e compra biscoito. Ele vai fazer isso, gente? Não.
Então eu também, naquele momento, naquela relação com o caixa, tenho uma relação eu-isso. Ele ali, infelizmente ou felizmente, tem uma função de me servir de uma maneira muito objetiva, clara e sem muita surpresa. Por isso, inclusive, que se pensa em trocar essas funções, onde a pessoa não expressa sua vontade em nada, por máquina. Já estão trocando muitas vezes. Eu lembro um dia desse eu fui acho que eu Biscuit, no shopping. Aí estava uma fila grande para o caixa normal e tinha vários caixas automáticos vazios. Aí tinha um rapaz assim mais ideológico, ele entrou na fila normal e falou assim: me recuso a usar a máquina. Ela está desempregando as pessoas. Eu achei até legal assim, porque é a convicção dele, ele está lutando pelo que acredita. Mas observe que por que essa função está sendo trocada? Porque é uma função eu-isso. E existem funções eu-isso, né? Agora, observe que se você for, por exemplo, um médico, já muda um pouco de figura, sabia? Você não pode chegar no médico e falar assim: olha, me dê tal remédio. Ele fala que me dê o quê? Vou dar se eu quiser. Se eu achar que devo lhe passar. Então observe que já muda um pouco. A relação já não é tão objetificada. Aí você já começa a entrar na relação eu-tu. Porque quando é que o outro é tu? Quando ele expressa a vontade. Quando ele não obedece os seus comandos. Quando ele acrescenta algo, e nisso ele te transforma, nisso ele te influencia. E por que é importante ter relações eu-tu? Porque as relações eu-tu nos transformam. Enquanto as relações eu-isso só confirmam o que nós já somos, e não nos desafiam, não nos transformam, mas nos mantém, a relação eu-tu ela é mais profunda, porque ela nos transforma, amém, gente? E também é mais profunda porque ela nos surpreende, ela nos dá o que a gente às vezes não espera, ela nos completa em pontos que a gente nem imaginava que era possível, nos desafia, nos incomoda, mas também nos dá prazeres diferentes, né? Na relação eu-tu. Só que se a gente vacilar, a gente quer, por causa do nosso egoísmo, nosso egocentrismo, ter relação eu-isso com tudo. A gente não está disposto a relação eu-tu, justamente porque ela nos confronta muito, não é isso? Por isso que a gente está crescendo muito hoje na relação com a IA, porque a IA é eu-isso, né? A IA fala o que você quer ouvir, né? A IA, você fala assim: olha, eu sou bonito, você descreve, lembra do tempo que a gente paquerava no Mirk, ICQ? Lembra como é que era? 1,70m, 1,75m, moreno, não sei o quê. Ah, você nunca fez isso? Vocês são um bebê mesmo, né? Eu sou muito crente. Você paqueraram assim, para com isso. Meu menino me pediu para levantar a mão, você não pecar, para confessar, né? Mas imagina, você chega para IA e fala assim: eu tenho tal peso, tal. Eu sou bonito. Faz teste para você ver. Ele vai dizer: sim, fulano, você é bonito. Não, sabe? Ele sempre vai te agradar, por mais que pareça que ele, sabe, que ele vai te agradar. Ele vai dizer: não, mas assim, os padrões de beleza. Não ligue para os padrões de beleza. Então, a gente gosta disso. A gente quer que pareça, a gente quer uma relação eu-isso que pareça eu-tu. Por isso que a IA é tão atrativa, porque ela parece eu-tu. Parece que tem uma vontade ali, que tem uma inteligência real ali, mas na verdade está completamente ao serviço do nosso ego, do que a gente quer. E nós estamos sempre assim, buscando relações assim, que pareçam espontâneas, que pareçam verdadeiras, mas que no fundo, seja o que eu gosto, o que eu quero, fale como eu gosto, como eu quero, do jeitinho que eu gosto, como eu quero, sabe? Que seja do meu jeitinho, sabe? Feitinha para mim. É o que a gente quer. Só que essas relações não nos transformam. Não é o que Deus realmente quer pra gente. E Martin Buber inclusive diz que Deus é o tu absoluto. Porque às vezes a gente pode até, como eu disse, objetificar um ao outro, e às vezes é até necessário termos relação eu-isso um ao outro, como o exemplo do caixa do mercado. Mas com Deus nunca é possível. Nunca é possível.
Olha o texto que nós lemos. Moisés está falando com Deus. E aí Moisés está meio desanimado com o que Deus está chamando ele para viver, que é libertar o povo e tal, tal. Aí ele pergunta a Deus: mas me diga uma coisa, qual é seu nome? Eu tenho que ter teu nome para falar lá. E perguntar qual é o nome de Deus, gente, não é uma pergunta, não é tão banal isso, porque naquele mundo antigo, conhecer o nome da divindade era ter certo grau de influência sobre a divindade, sabe? Então conhecer uma divindade, o nome dela, entender mais sobre ela, era meio que conseguir administrá-lo também. Então Deus, ele quebra completamente Moisés quando ele fala assim: olha, eu estou mandando em você mesmo, eu vou libertar os israelitas, eu vou fazer tudo por vocês, eu quero que você me obedeça assim, mas assim, nem meu nome como você quer saber eu vou dar. Sabe como vai ser sua relação comigo? Você vai conhecer o que eu sou. Eu sou o que eu sou. E pode dizer lá, Israel, que o Deus que está vindo aí quebrar tudo, o dono de tudo, o Deus que vai libertar eles, não é um Deus que eles vão agora como os outros deuses. Esse aqui você bota um negócio no rio para agradar, esse aqui você acorda de manhã e faz assim, esse aqui não. O Deus que está vindo aí é o grande eu sou. Então você vai se relacionar com ele não apenas entendendo coisas, mas convivendo com ele e conhecendo a essência dele, e sendo transformado, e sendo desafiado, e sendo confrontado. Eu sou o que eu sou. Você entende como isso é diferente? Como esse Deus, ele não pode ser encaixotado, ele não pode ser capturado. Não dá, você não captura, você não, sabe, ele é totalmente surpreendente. Sabe? Você não pode dizer para ele: vá para lá, ou vá para cá, ou faça assim, ou faça assado. Não, ele vai chegar como um tu absoluto, que vai redefinir inclusive o teu eu. Olha que coisa louca. Porque na relação eu-isso, você vem com o eu firmado, e o isso te obedece. Numa relação eu-tu com o ser humano, que também é importante, vou falar sobre isso daqui a pouco, você vem com um eu razoavelmente firmado, mas aquele outro tu te influencia e te compõe. Na relação eu-tu com Deus, o seu eu, quando encontra esse tu absoluto, é completamente transformado. Você entende? Então seus gostos, seu gosto, seu desejo, seu querer, você está entendendo o que eu estou falando? Também comecei com Martin Buber hoje. Quem vai entender alguma coisa? Mas Deus vai dar graça, amém, gente? Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é importante. Presta atenção, ó. Relação eu-isso. Eu venho com meu eu definido, e o isso me serve. Beleza, gente? Não me modifique em nada. Se eu sou chato, continuo chato. Se eu sou legal, continuo legal. Se eu sou... O negócio só faz o que eu quero que ele faça. Eu escolho a cor, o modelo, eu dou o comando, eu boto para desligar, para carregar o programa, o alarme. Eu faço o que eu quero com o meu isso, ok, gente? Ele não me modifica, não. Ele pode até trazer algum conteúdo, porque alguém que é um tudo, enfim, outros 500. Mas eu mexo nele. Um carro, por exemplo, não me modifica em nada, eu uso. Numa relação eu-tu com alguém, ele me influencia, então ele me muda. Ele mexe em mim. Por que falamos português? Porque a gente se relacionou com tus de língua portuguesa, né, gente? Porque tus portugueses chegaram aqui em 1500 e depois vieram colonizar, e depois ficaram, e depois se impuseram, e depois a língua oficial se tornou português, e nós falamos português por isso. Então a relação com um outro nos modifica, nos influencia, mas em certo grau, sabe? Você conhece um amigo, mas você não deixa de ser Bahia ou Vitória por causa dele, sabe? Você continua com seus gostos ali, com sua identidade, mas quando você conhece a Deus, vou te falar uma coisa, é um tu tão absoluto,
é um tu tão grande que todo o seu eu é reconfigurado. Você entende? Então, o velho Moisés está ali pensando, cara, não tem mais nada para minha vida, chega, não dá mais. Aí Deus disse, Moisés, bora, começou agora, Bill. Bora. Mas não, eu estou de boa aqui, não manda outro, pelo amor de Deus. Eu queria isso quando eu era jovem, agora eu sou velho, não tem mais condição nenhuma para mim não, manda outro, não sei o quê. Ele, você não está entendendo quem você encontrou aqui. Você não está entendendo quem você encontrou. O eu sou. E agora tudo em você muda. Mas pelo menos me diga seu nome. Nem nome eu vou lhe dizer. Eu só vou lhe transformar. Eu só vou mudar a sua vida. Você está entendendo, gente? Deus não tem obrigação de te dar resposta nenhuma. Deus não tem obrigação de fazer nada que você quer que Ele faça. Não tem nenhuma garantia de que Ele vai fazer. Não, nada. Ele vai cumprir as promessas que Ele mesmo fez. Na palavra dEle. Mas no tempo dEle, do jeito dEle, na hora dEle. Amém, gente? Mas como é que funciona então, pastor, esse negócio? É assim. Você se encontra com Deus que você não tem controle nenhum. Não tem nenhum controle nenhum. Sabe? Você vai exposto. É igual Jacó. Jacó, engraçado, né? Porque quando ele teve a relação eu-tu com o pai, ele conseguiu manipular o pai de certa forma para obter uma bênção. E conseguiu. O pai expressou umas vontades ali e tal, mas Jacó conseguiu dobrar. Então Jacó, ele fez o pai de isso para tomar a bênção. Ele conseguiu fazer isso. É quando ele chega com Deus, ele encontra Deus, ele começa a tentar, me abençoe, não sei o quê, e Deus quebra ele todo. E a coisa não acontece como ele espera, porque Deus é incontrolável. Ele tem uma luta que ele é ferido, a coxa dele é deslocada, o fêmur é deslocado, ele cai no chão provavelmente, e ele agarra em Deus e ele pergunta a Deus, qual é seu nome? E Deus fala, por que você pergunta meu nome? Não tem como dizer meu nome não. Eu que pergunto a você qual é o seu nome. Eu que transformo você. Você entende? Como isso é poderoso? Como isso é grandioso? Como isso é incontrolável? Como isso é absoluto? Jesus, por muitos não foi aceito justamente por ser esse Deus, grande eu sou, que encarna e vem para uma relação e se comporta de uma forma que muitos não conseguem compreender e não aceitam, que não cumpre certas expectativas, mas ao mesmo tempo é profundamente relacional, é próximo, é aberto, é amigo. Aleluia, isso é maravilhoso, gente. Você consegue se apaixonar por uma relação assim? Você percebeu como é gostoso ter uma relação assim? Eu já vou daqui a pouquinho para a relação humana. Mas antes de ir para a relação humana, você percebeu como é gostoso ter uma relação assim? Ou você continua achando que só a relação eu-isso é legal? Você continua achando que é legal sempre ter alguma coisa previsível que você controla, que não lhe desafia, que não lhe contraria? Você continua achando que o gostoso é ter o controle de tudo? Tem uma música do irmão Rodolfo, quando ele não era irmão ainda, que ele cantou que se apaixonou por uma mulher que era complicada, mas era perfeitinha. O que significa isso? Pô, eu gosto de uma mulher, mas que eu não consigo controlá-la, velho. Então tem hora que ela é uma mulher ruim, joga minhas coisas fora. Mas tem hora que ela me agarra e fala que sem mim não vive. Aí eu fico dividido. Aí ele fala até com a música assim, aí eu falo com Deus. Deus, o que é que eu faço, Senhor? Ele fala na música. E Deus fala, quem mandou você gostar dessa mulher de fases? Você observa que isso é o gostoso da vida? É ser surpreendido, é ser transformado, é ser desafiado,
é crescer na relação com o outro que também é eu pleno e que te transforma, que você transforma também. Você entende isso? Isso é bom? E que relações verdadeiras e profundas são assim? Você entende isso, gente? Porque essa relação objetificada, eu ainda estou na parte com Deus. Quando a gente pensa na relação com Deus objetificado, sabe como se chama isso? Idolatria. E é por isso que Deus vai dizer em Êxodo 20: não faça imagens de nada para adorá-las. Por quê? Porque você está tentando objetificar Deus. Você está tentando ter um Deus que você controla, que você bota aqui, que você bota lá, você... Não sei quem já viu um negócio que o pessoal que tem um Santo Antônio, que bota de castigo, já viram isso? Acho que foi ele não arrumou um namorado, uma coisa assim. Então observe como às vezes nós queremos essa relação com Deus assim, gente. A gente quer capturar, a gente quer pegar a manha de Deus. A gente quer, saber, um negócio assim de, cara, eu peguei a manha, eu entendi, sabe, a sacar assim, se eu fizer assim, se eu agir assim, ele não vai resistir, ele não vai... Engraçado que às vezes até as coisas que a Bíblia fala, a gente quer manipular. Tipo assim, Salmo 51, Davi fala assim, ó: um coração quebrantado e contrito, tu não resistirás. Aí eu falo, peguei a manha. Já sei como é que é. Eu vou dar um jeito aqui de ficar bem emocionado. Se eu chorar... Eu até peguei sobre isso domingo, se eu chorar. Então se eu chorar, fizer um jejum chorando ainda, e fizer uma oração de joelho, de jejum, chorando, 3 da manhã, não tem batata. Não tem jeito, né? Ainda no meio do jejum cantar aquela música assim, ó: porque dele e por ele. Ele gosta dessa, tenho certeza. Aí eu vou tentando, sabe, encaixar uma manha. Aí você faz tudo e Deus fala assim, ó: valeu, Bill. Edificou você aí? Cresceu aí? Bom, que bom, tô feliz. Se você não vai me dar, não. Você não vai fazer, não, o meu milagre? Não vou não. Senhor, me batizei já tem 1 ano, viu? Todo culto da oferta. Estou cantando os louvores. Larguei aquele canalha. Estou agora querendo namorar com um crente. Senhor, é possível? Eu falo, que bom para você, Binha. Estou feliz, Binha. Continue. Bom caminho. Mas eu não lhe devo nada. Romanos 11, né? Paulo fala: quem primeiro deu ao Senhor para que ele tenha que pagar alguma coisa? Romanos 11, 35, né? Aí vem o próximo, que é o famoso: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Então observe que Deus é incontrolável. Em toda a relação com ele, ninguém controla, ninguém segura, ninguém detém, ninguém manda. É o eu absoluto. Amém? E se esse tipo de relação não te atrai, você está errado. Eu estou errado. Eu também quero. Gente, é muito fácil às vezes objetificar. É muito fácil. A relação isso é muito mais fácil, sabe? Até no exemplo do caixa que eu falei aqui. Às vezes você vai num caixa é automático, você vai lá no seu tempo e aperta e não sei o quê. Aí você vai num caixa humano, a menina fala: pera aí que eu vou aqui. Ah, meu Deus. Ela tem uma vontade, sabe? Por mais isso que ela seja na relação ali, ali é uma relação isso, não é o tu, porque ela não expressa a vontade dela, mas ela tem pelo menos uma coisa humana, né? Que o ritmo não é o meu ritmo, o jeito não é o meu. Então, às vezes, quanto mais a coisa for, mais eu me sinto confortável mesmo. Mas é na relação tu que eu vou ver as coisas mais lindas e mais profundas. E definitivamente eu quero te falar, antes de passar para a segunda parte, que é a relação com pessoas, que você se convença de uma vez por todas desse Deus indomável que é o Senhor. Não tem nada que você faça que lhe garanta que Ele vá fazer alguma coisa. Nada.
E se você ficar nessa de tentar objetificar ele, você vai se frustrar bastante, igual Jó. Jó foi nessa. Jó fazia tudo direitinho. Deus um dia resolveu que ia deixar levar tudo dele. Aí levaram tudo dele, perdeu tudo, ele ficou pirado. Rapaz, não é possível, eu fiz tudo certo, velho. Tudo certo. Aí os amigos dele dizendo: não, uma coisa errada você fez, porque está fora também do nosso cálculo isso. Ele não faz isso com quem faz coisa certa. Ele fala: eu fico tudo certo, ele fica ficando chateado, tudo certo. Aí Deus aparece e fala: em resumo, né? Sim, Jó, eu lhe devo o quê mesmo? Ah, porque eu fiz tudo certo. E daí? Bom para você. Você acha que eu lhe dei alguma coisa porque você fez certo, filho? Você só fez certo porque eu lhe dei. Você só conseguiu fazer certo porque eu lhe dei graça para fazer certo. E só não aconteceu coisas ruins na sua vida antes porque eu não deixei. Foi eu quem te guardei, quem te abençoei, quem te fortaleci, quem te levantei, quem te prosperei. Aleluia. Para com isso, Binho. Já que você tem algum crédito comigo, é? Binho. Então andar com Deus, gente, é andar constantemente humilhado. Você entende? Mas não é uma humilhação que te destrói, não. É uma humilhação que te faz cair na graça. Que o seu ego é esvaziado e ele dá graça aos humildes. E quem é humilde? Quem é humilhado. Ele resiste ao soberbo, que se acha. Mas ele dá graça ao humilde. Quem é humilde é quem reconhece que não merece nada. Então nessa relação eu-tu é completamente influenciado pelo Senhor e se rende a Ele. Sabe como Jó termina essa conversa com Deus? Com a cara no pó, dizendo: eu me arrependo no pó e na cinza. Falei do que não entendia. E ele não faz isso para ser abençoado não, porque ele nem sabia que seria. Aí Deus, soberaníssimo como é, resolve trazer gente para Jó abençoar. E aqui eu vou entrar na questão das pessoas. E quando Jó abençoa a gente, Deus então, soberano, sem Jó nem imaginar, começa, porque ele quis, a dar a Jó o dobro de tudo que ele tinha. Mas não é uma fórmula. Fala: então a mãe é essa, né? Quando eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu me darás o dobro de tudo que eu perdi. É assim, gente? Não é. Não vá nessa expectativa. Você pode talvez não receber dobro de nada. Pelo contrário, Deus falar: que bom, fica aí assim mesmo, que eu gosto de você assim. Nunca vou lhe dar mais nada. E aí, você fica ou você corre? Aí quando a gente não aceita, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito de buscar um ídolo. Tem gente que corre mesmo, vai para outra religião, para outra coisa que possa objetificar. Ele quer um ídolo, ele quer uma divindade, um Deus que ele possa segurar, que possa garantir que se ele fizer isso, um sacrifício, uma oferta, uma oferenda, um ritual, um passe, um não sei o que, um copo d'água, uma oração forte, uma subida no monte, um purinho de cabeça para baixo, uma campanha disso, daquilo, é garantido. Isso é idolatria. É objetificação, é relação isso com Deus. Ou então cria uma teologia pseudo-cristã que permita uma relação isso. Mas não tem uma relação com o verdadeiro Deus, que é incontrolável. Você entende? Mas vamos lá. Essa relação com esse verdadeiro Deus, Diogo, e na prática, o que eu faço? Você busca Ele, se expõe à palavra dEle, você ora, você vem para a comunhão e se abre, deixa Ele fazer. E é sensível ao Espírito dEle, amém, gente? E deixa Ele guiar, Ele transformar, Ele tocar em tudo, Ele mexer em tudo, Ele falar em tudo, amém, gente? Tudo. Mas vamos lá. Observe que Deus com Jó, por exemplo, aí Deus está tratando Jó, e no final do tratamento, Deus faz os amigos de Jó voltarem em Jó, e Jó agora vai abençoar os amigos. Enquanto Jó ora pelos amigos, o texto fala em Jó 42:10 que Deus restaura Jó e dá ele o dobro de tudo. Observe que o processo se completa numa relação horizontal.
1 João 4,20 diz que a gente disser que ama a Deus que não vê e não amar as pessoas que nós vemos, somos mentirosos, porque na verdade a nossa relação com Deus, ela nos leva a uma relação horizontal. E essa relação horizontal, se é por fé em Deus, também tem que ser eu, tu e não eu isso, amém, gente? Então, presta atenção, se eu amo a Deus amando pessoas, lembre de Mateus 25:40. Quando fizeres a um dos meus pequeninos, a mim fizeram. E Deus não é nunca eu isso, é sempre eu tu. Para eu me relacionar com Deus profundamente no outro, eu preciso também ter com o outro uma relação eu tu. Então eu preciso ir para o outro totalmente aberto para ser modificado, para ser alterado, para ser surpreendido, sem querer. Qual é a expressão chave aqui, ó? É ir para as relações sem objetivo prévio. Preste atenção. O que é uma relação objetificada? A palavra objeto tem a mesma raiz da palavra objetivo. Ok? Fazer algo como objeto é ter objetivo prévio. Então, tipo assim, eu vou me relacionar com fulano para aprender isso, eu vou me relacionar com ciclano para ganhar isso, eu vou me relacionar com Beltrano para suprir isso na minha vida, eu vou me relacionar com outro para ganhar status, para ganhar seguidor, para ganhar dinheiro, para não sei o que, para poder... Você está entendendo? Então você vai para uma relação objetificada, objetificante. Se eu vou para uma relação com o outro a partir da fé, porque eu estou tendo uma relação com Deus no outro, eu tenho que ir sem objetivo. Qual é o objetivo? Me relacionar. É ter um encontro. É deixar que o outro seja um tu e não isso, um tu que me modifica, amém, gente? E aí vai me surpreender, vai me desafiar, vai me contrariar. E eu tenho que ser aberto para ser contrariado, desafiado, surpreendido, mas também vou ser transformado de uma maneira profunda. Eu vou ser amado espontaneamente. Eu vou ser surpreendido positivamente também, amém? Mas olha como isso é difícil na nossa mentalidade consumista, egocêntrica e objetificante do nosso tempo. A gente aprende o contrário, a gente aprende, olha, procure as pessoas que vão potencializar o seu potencial. Procure as pessoas, né, que dão match com o seu estilo de vida. Então você está sempre buscando objetificar, só que assim, é difícil, e você até tenta, mas a pessoa também tem uma história própria, e aí te frustra, e você rompe aquilo ali, e aí, citando um outro filósofo moderno, que é o Bauman, aí você liquidifica aquela relação, porque ela não satisfaz, e vai para outra, e fica frustrado. Quando na verdade as relações profundas são relações onde o outro é um outro inteiro que vai se conectar comigo, que vai ser transformado por mim, eu vou transformar ele e uma dinâmica nova vai acontecer ali. Tem aquele texto de Eclesiastes, que ele diz em Eclesiastes 4 que é melhor serem dois do que? Quem lembra do texto? É melhor serem dois do que? Não sabem não, gente, o texto? Esqueceram? Eclesiastes 4. É melhor serem dois do que? Aí ele vai falar o seguinte, no final ele fala assim, porque o cordão de 3 dobras, mas não são 2? Como é que forma um cordão de 3? Se a gente fizer uma interpretação alegórica, cristã, a gente entende que 2 em comunhão, Deus está no meio ali, Deus está presente, ele seria a 3ª dobra do cordão. Mas a interpretação mais rabínica, mais hebraica desse texto, ela fala uma coisa interessante, ela fala o seguinte, ó, quando 2 se unem, uma 3ª coisa acontece, que não é completamente um nem o outro, é uma mistura, é uma fusão, é uma junção, é algo novo que acontece, você entende?
Então, numa relação profunda e verdadeira, eu não fico imodificado, nem o outro fica, mas existe algo novo que acontece entre nós dois. Existe uma terceira dobra, existe algo pleno. Agora eu lhe pergunto, você tem relações assim? Onde o outro pode ser verdadeiro, vulnerável, abrir o coração, sentimentos, pode te contrariar, pode opinar, pode criticar e elogiar, pode exigir, cobrar, e você pode fazer isso também? Existe esse tipo de relação? Porque é nesse tipo de relação que o Espírito Santo mais trabalha em nossas vidas. Você entende? Como é profundo isso? Como Jesus conectado com os discípulos, Ele está o tempo todo transformando, chamando, provocando, modificando. Esse é o tipo de relação humana que nós temos que ter. Lógico, com respeito, com bom senso, com graça, com misericórdia. Mas não existe essa relação, não me toque, não proponha, não contrarie, aceite. Não, é uma relação muito mais dinâmica, muito mais profunda. E confiando em Deus, nos abrimos para esse tipo de relação. E começamos a apreciar as diferenças que há no outro, a singularidade que há no outro. Você já percebeu que essa pessoa com quem você se relaciona, ela é singular? Ela é única. Não existe ninguém igual no mundo, como não existe ninguém igual a você. Você começa a apreciar isso, e a gostar disso, e a valorizar isso, e a amar isso, e a receber isso, e a aceitar isso. E a sua vida começa a se expandir em maturidade, em graça, em perspectiva, em força, em vitalidade. Porque aqui eu encerro. Sabe o que acontece nas relações isso? No fundo, ela não nos preenche. E vamos todos nos sentindo profundamente sozinhos. Sabe por quê? Porque a relação isso é só uma relação espelho. Você entende como isso é profundo, gente? E por mais que você goste de se ver, por mais narcisista que sejamos, por mais que a gente enche a casa de espelho, né? Espelho em todos os cantos. Tem uma hora que só ver você mesmo cansa, enjoa, esvazia. O gostoso é chegar alguém ali que não é você, com algo diferente, que te surpreende. O gostoso é alguém que prepara a comida de um jeito que você nunca comeu, que você está estranho a princípio, mas depois gosta. Quem gosta de comer japonês cru? Porque japonês frito não é japonês. Até é, mas não vale. Quem come cru? Quem come cru? Peru de fora come cru. Quem come cru japonês? Come cru. Você não comia cru antes. Sabe como você comeu cru? Alguém que comia antes de você te ofereceu. Você fez, cara, no cru não vou não. Cadê aquele frito? Esqueci até o nome do negócio, que eu nem como mais. Né? Hot roll. Eu como hot roll. Não foi assim? Eu só comi lá o peixe cru. Que o peixe cru. Até que você provou, comeu a nojo, ó. Hoje você come com aquele negócio verde lá, que eu esqueci o nome agora. Wasabi, gengibre, com tudo, né? Você sabe que houve um outro que te modificou. Agora imagine essa relação, você sempre isso. Sempre chat GPT. GPT, eu acho salmão cru horrível. Ele, é verdade, Diogo, você tem razão. O salmão cru é muito nojento. Eu nunca comeria um salmão cru. Mas o legal é a pessoa que fala, não, eu gosto. Você gosta, eu gosto.
Você come isso? Como? Você deveria comer também. Tu. E Deus quer te dar relações assim, amém, gente? Gente que traz coisas novas, mas em amor, amém, gente? Em amor, em graça, em vida. É bonito como Jesus conseguia fazer isso, né? Tá aqui com Pedro, ó. E aqui eu vou encerrar mesmo agora. Tá aqui com Pedro. Tu me amas? Amo. Paciente minhas ovelhas, tu me ama. Paciente minhas ovelhas, tu me ama. Tá. Bora andar comigo aqui, venha. Ó, quando você estiver velho, outro vai lhe guiar, você vai fazer o que você não quer, tal. Aí Pedro Aí Pedro e João, o que lhe interessa? Cuide da sua vida. Sabe, Jesus ele consegue ser autêntico, mas ser amoroso, sabe? Ser verdadeiro, mas ser amoroso, e cuidar de Pedro, fortalecer, restaurar. Ao mesmo tempo que dá um sermãozinho, ele quebra Pedro e as expectativas e traz o novo. Gente, isso é viver. Isso é o gostoso da vida. É gente que não está com você, sabe, com medinho de não te agradar, quando está com você, sabe, por obrigação, por conveniência, porque também tem um interesse em você. Porque, eu vou lhe dar uma verdade dura. A gente quer objetificar as pessoas, né? Mas quando a gente objetifica o outro, sabe qual é a verdade? É que você também vira um objeto. Porque o outro só vai aceitar ficar nessa reunião, nessa relação tão condicionada, tão determinada, tão porque ele vê em você também um objeto. E você passa a ser também um objeto para o outro. Há quem goste de relação assim. Eu lembro de um caso de um senhor de mais de idade que casou com uma menina nova. Aí no contrato tinha assim, a menina mandou botar assim: eu estou dando a ele a minha juventude, ele em troca tem que me dar um apartamento não sei aonde, eu não sei o que. Seríssimo isso. Há quem lide bem com isso, né, gente? Há quem é isso mesmo, é uma relação. Mas, gente, deixa eu lhe falar, quem vive assim, eu volto a repetir, no fundo, vive uma solidão. Porque não há conexão profunda, não há verdade ali, não há, é tudo falso, é tudo GPT. Eu não sei você, mas eu não aguento mais GPT, gente. Eu abro a internet assim, aquela foto de GPT, aquele texto de GPT. Gente, pelo menos tira aquele travessão para disfarçar. Pelo menos isso, sabe? Pelo amor de Deus, eu não aguento. Quando eu vejo travessão, eu nem leio mais. Muito fácil, GPT, escreva como se não fosse você. Fala assim para ele. Sei lá. Mas se deixarmos, vamos ficar todos assim, gente. Eu lembro que um dia desse eu fui em São Paulo, eu fui num evento. Aí tinha uns caras assim, meio palestrante, meio coach, meio não sei o que. Eu fui lá ver o evento, não sei o que. Impressionante, todo mundo com a mesma cara, o mesmo jeito, a mesma roupa, o tênis branco, o terninhozinho, não sei o que, o rosto harmonizado, quadrado, o dentão de lente, a mesma cara, não sei o que, assim. Caramba! Ai, meu Deus do céu! Que é isso? É a repetização facial. E falando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Gente, nada contra. Acho massa se cuidar, viu? Não estou porque a gente quer 8 ou 80, né? Por isso que eu não me cuido mesmo. Que é todo barreado. Não, mas não é isso não. Eu estou falando de como a gente às vezes vai perdendo a autenticidade. E vai ficando tudo artificial, sabe? E você acha que você está abafando, porque é tudo do seu gosto, como você quer. Mas ele fala uma coisa, o outro também está te objetificando, e tudo vazio. E no final fica todo mundo sozinho. Porque quando Deus fez, olha o que Deus falou para Adão: não é bom que o homem esteja só. Falou sobre Adão, né? Gênesis 2,18. Far-lhe-ei uma Ezer Kenedo. Sabe o que é Ezer Kenedo, que foi traduzido geralmente como auxiliador idônea? Ezer é ajuda, mas Kenedo
significa oposição. Eu vou ajudar ele trazendo uma opositora. Aleluia. Tem gente que vai ser daqui dando mais valor à mulher hoje. Ao marido. Eu vou fazer uma pessoa que vai lhe ajudar se opondo a ele. Como diz Provérbios 27, né? O ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Se a relação não te afia, não te desafia, não te mexe com você um pouco, não te desgasta para te melhorar, não é relação de verdade. Amém, gente? Repito, há lugar para a relação eu isso? Com caixa do mercado. Que não vai ficar com milhão de jogo, de novo, salgadinho, fandangos. Não, ele tem que passar lá. E é por isso que ele pode ser facilmente substituído por um IA, né? Mas o outro com quem eu tenho uma relação profunda não. E Deus não. Gente, Deus não é Alexa. Não sabe? Deus me ajuda. Deus me dá uma luz. Deus abençoa a minha viagem. Deus me dá um emprego. A pessoa fala, Alexa, toca a música. Ela fala, não quero. Eu não gosto dessa música. É Deus. Deus abençoa a minha viagem. Ele diz, não. Se você for, não estou afim de que você vá, não. É Deus. Então, isso é maravilhoso. Porque isso é em amor, amém? E o amor não é concordar com a gente sempre. O amor é se opor quando necessário, para nos transformar e nos fazer o bem em nome de Jesus. Te convido a ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar junto. Como a gente cantou aqui no início, né? Eu sou teu pai. Não quero formalidades. Eu não quero. Não é isso que me conquista. É relação. É intimidade. Mas um pai, ele tem vontade. Ele diz não. Um bom pai, né? Ele impõe regras. Ele chama para lá. Ele chama para cá. Que o Senhor faça isso conosco também em nome de Jesus. E nos leve para esse lugar também. Vamos orar uma canção com nossos irmãos aqui, depois orar juntos, tá bom, gente? E eu queria que você falasse, Senhor, às vezes eu não entendo muito, eu não sei muito, mas eu realmente estou a fim de andar com o Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero ser exposto ao Senhor, à tua palavra, à tua revelação, ao teu Espírito. E me leva também à comunhão com irmãos, me leva a relações profundas, significativas, onde eu possa experimentar o grande Tu, pelo Teu Espírito em mim, pela Tua palavra, e o Tu no outro. Se abra, se entregue, se renda. Eu não sei como Ele vai fazer, não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele é bom, Ele faz alguma coisa. Ele nos transforma, Ele nos ajuda, do jeito dEle, da hora dEle, mas Ele faz, se entrega a Ele, amém? Olha que canção preciosa que vamos cantar, vamos cantar ela. Envolto em tua presença, quero me sentar aqui aos teus pés, envolto nesse santo lugar. Não quero mais sair. Não vim por tuas bênçãos, tu não deves nada para mim, mas o que tu podes me prover,
Jesus, eu quero a Ti. Vem, Senhor, nos ajuda. Perdoa quando fiz tudo no automático. Perdoa quando pra Ti me fiz cansado. Quero voltar lá no começo. Abro meu coração a Ti. Perdoa quando vim com exigências. Perdoa quando esqueci que Tu me bastas. Quero voltar lá no começo. Abro meu coração a Ti. Envolto em Tua presença. Oh, Senhor, nos ajude nisso. Quero me sentar aqui aos Teus pés, envolto nesse santo lugar. Não quero mais sair. Eu não diga isso pra ele, ó. Não vim por Tuas bênçãos. Tu não deves nada pra mim, Senhor. Tu não deves nada para mim, mas o que Tu podes me prover. Jesus, eu quero a Ti. Oh, Senhor, nos ensina a querer a Ti, Senhor. Nos ensina como é bom Te ter, Senhor. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Preciosa para o que a gente pregou hoje, viu? Ajuda, né? Não vim atrás de bênçãos. Como é? Jesus, Tu não deves nada para mim, mas o que Tu podes me prover. Jesus, eu quero a Ti. De novo, vamos entrar de bênção. Aprenda isso. Não vim por Tuas bênçãos. Diga isso pra ele, Jesus. Jesus, Tu não deves nada para mim, mas do que Tu podes me prover. Jesus, eu quero a Ti. Você quer Ele mesmo? Você quer mesmo o Senhor? Você quer mesmo Ele? Diga isso para Ele agora. Diga, Senhor, eu Te quero na minha vida. Nada mais. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero estar perto do Senhor. Só quero a Ti. Oh, Senhor. Nada mais. Oh, Senhor, nós queremos, Senhor, Te conhecer. Vem, Senhor, e modifica o que o Senhor quiser modificar. O nosso eu só se encontra quando encontra o Tu, que é o Senhor. Nada mais. Quando encontra o grande eu sou. Nada mais.
Vem, Senhor, e modifica tudo, ilumina tudo. Vem ser o Senhor da nossa vida. Só quero a ti. Vem ser soberano. Nada mais. Vem, Deus incontrolável, Deus absoluto. Nada além de Aleluia. ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, vem, Senhor, nada mais me satisfaz. Ajuda a ser teu, Senhor, na frente da tua face. Só quero a ti, nada mais, nada mais. Vem ser o tudo, Senhor. A luz, Nada o além centro, de a direção, Senhor. ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é maravilhoso, grandioso, poderoso, santo e justo. O Senhor poderia nem querer se relacionar conosco, mas o Senhor quer. E por tanto querer, o Senhor enviou o teu Filho para morrer pelos nossos pecados, para abrir o caminho, para nos permitir chegar a Ti de maneira justa. E aqui estamos nós pela fé em Jesus Cristo, dizendo: vem, não para ser o nosso isso, nos perdoe quando queremos te manipular, mas para ser o grande eu sou da nossa vida, que direciona, que guia, que faz tudo em nós. Nos entregamos a Ti, Senhor. Faz a Tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Faz a Tua vontade em nossas vidas. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo, com a tua casa, hoje e sempre. Quem crê diz: Deus te abençoe. Então, boa noite, meu irmão, em nome de Jesus.